Olá, alunos! Então, nós estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês de desenvolvimento web, a segunda parte dela do material 3. Então, agora sobre o conteúdo, o básico do conteúdo. Então, vamos à apresentação dele. Bom, então vamos lá. Então, sobre HTML, então o básico sobre HTML. Então, como eu disse para vocês no vídeo anterior, esse material, ele tem o link lá no final, é da Mozilla, tá? Então, esses links que estão aparecendo aí, esses hipertextos, né? As hiperligações, são para vocês poderem fazer a intermediação dentro do conteúdo. Quem quiser ou tiver a oportunidade de ver mais sobre o assunto, fique à vontade, tá? Nós vamos cobrar dentro dos questionários da avaliação, seria pelo menos o que está no material. Então, esse extra é com vocês, tá? Então, vamos lá. O que seria esse HTML? Então, é linguagem de marcação de hipertexto. Tá? O que é um hipertexto? Seria, vou marcar aqui para vocês verem, tá? Seria esses linkzinhos que aparecem. Então, normalmente, todo mundo já fez uma pesquisa no Google, então vê que aparece todos os itens listados por links. Então, quando aparece assim azulzinho e um risquinho embaixo, é o link. Quando ele aparece roxinho, é que você já acessou esse link. Então, te dá uma ideia sobre isso. Para que serve esses HTMLs? Então, eu já falei no outro vídeo, esses HTMLs servem para fazer a ligação entre o texto e uma interação. Então, não precisamos colocar todo o material em um único texto. Nós podemos colocar esses hipertextos ou esses hiperlinks no texto para que quem tem acesso ou tem dúvida, clica aqui e vê a informação extra sobre esse item, ou se não tem necessidade, não tem dúvida, não clica, tá? Então, esse HTML é um código que vai usar essa estrutura de conteúdo para a web. Então, isso é o que nós temos de base na web, tá? Ele já foi diferente, as páginas de web já tiveram formato diferente, depois eu vou apresentar para vocês. Hoje elas têm esse formato que nós vamos tentar editar na disciplina, tá? No segundo ano. Então vamos lá, aqui está escrito, né, o HTML básico da MDN, que seria da Mozilla, e aí depois vocês podem acessar e ver mais informações lá. Eu tirei aqui desse link HTML básico algumas informações que estão aqui embaixo, que é isso que eu vou cobrar de vocês. Então, o HTML consiste numa série de elementos. Esses elementos estão apresentados aqui embaixo no que a Mozilla chamou de anatomia dos elementos básicos de um HTML. Então, vamos lá. Vocês podem perceber aqui que ele faz uso das sinalizações maiores e menores, o que a gente chama de tags, tá? Então, ele vai abrindo tags e depois ele vai fechando tags aqui quando ele coloca, vou mostrar aqui para vocês, né? Quando ele coloca o barra antes do mesmo nome que ele utilizou antes, tá? Então, isso é o fechamento da tag. Então, ele tem essa estrutura está explicada aqui embaixo no texto, tá? Então, eu vou comentar um pouco aqui com vocês. Então, no começo, ele apresenta o doctype, que seria o tipo do documento. Antigamente, dependendo de qual programa você usava para desenvolver o seu HTML ou a sua página da internet, aqui em cima aparecia produzido lá em tal determinado aplicativo, né? Você pode colocar algumas informações também mais aqui dentro que não vão aparecer diretamente na sua página. Então, aí aparece HTML, que seria o elemento que nós estamos tentando trabalhar, o HTML. O head seria em inglês, né? Então, aí ele está dizendo que é o topo, a cabeça da página. Então, as palavras-chave vão aparecer todas aqui e depois vocês vão adicionar também o CSS também nessa parte. Aqui o meta, vai aparecer aqui o conjunto de caracteres que esse documento vai usar. Então, normalmente o TF-8
né? E a Mozilla ainda diz, né, que isso seria essencial e não teria razão para não usar isso aqui. O title seria o título, né, em inglês. Vocês vão escrever ali o título da página, então quando a gente abre no navegador é um nome que vai aparecer lá em cima, ou quando a gente salvar essa página em favoritos é um nome que vai aparecer. E body, que seria o corpo do documento, então o elemento corpo onde nós vamos colocar o grosso da informação. Então esse aqui é o básico da estrutura do HTML. Então as principais partes seriam a abertura e o fechamento da tag, né? Então abre normalmente com um sinal de maior e menor, a palavra no meio, e depois a gente coloca uma barra antes do nome que a gente utilizou antes, tá? Então aqui ele tem um exemplo desse elemento, então vamos marcar aqui, né, o atributo. Ele está usando um atributo para uma determinada classe, então aqui embaixo está a explicação de atributo, mas eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre abertura e fechamento. Então aqui ele abriu essa tag e aqui, ó, quando ele coloca esse barra, ele fechou a tag. Tá? Então isso é importante no HTML, que se vocês não fizerem isso, não funciona direito. Então o que seria esse elemento atributo que ele está usando aqui? Depois dessa letra P, que apareceu somente aqui na tag de fechamento, aqui na abertura apareceu a informação, na de fechamento só apareceu P. Tá? Então são atributos, informações extras sobre o elemento. Então seria, aqui ele está usando a classe, é o nome do atributo, o editor note seria o valor do atributo, tá? Que ele está atribuindo a esta frase aí. My cat is very grumpy. Então, não sei se ficou certo a pronúncia do inglês, faz um tempinho que eu não pronuncio muito, né? Então, esse atributo deve ter, né, um espaço entre o nome do atributo, seguido por um sinal de igual, aspas de abertura e de fechamento, envolvendo o valor do atributo. Então, a gente pode ver aqui, ó, tá? Entre aspas ali em cima. E aí, aparece aqui só uma notinha, né, que daí ele tem essa linguagem, os caracteres quando ele usa ASCII 2, né, ou qualquer um dos caracteres, os acentos podem permanecer sem aspas, mas é recomendável colocar em todos os valores de atributo. Então aqui tem mais uma explicação sobre o uso da tag, então em imagem para vocês verem, que eu não tinha colocado lá em cima, e quando tivermos a nossa aula prática, eu vou colocar para vocês aqui, para vocês fazerem essa prática de desenvolver isso. Lembrando que nós vamos fazer essa prática mesmo ao longo do curso, independente de ser presencial, híbrido ou EAD. Tá? Isso vai ser feito porque é necessário para vocês tirarem essa titulação de desenvolvedor de páginas web. Aqui já começa CSS básico. Tá? Então vamos lá, o básico sobre CSS está aqui. O CSS seria, traduzindo, folha de estilo em cascata. Então um código que vai ser usado para dar um estilo na página ou para mudar o estilo na página da web. Tá? Então o HTML sozinho a gente consegue fazer algumas coisas, mas fica muito mais fácil a gente fazer essa marcação de CSS e apenas chamar essa informação dentro da página. Então nós podemos ter como se fosse, por exemplo, num Word, o título 1, o título 2 e os tamanhos de fonte, a coloração, tudo pode ser feito nesses estilos. E aí quando a gente for chamar o documento HTML, a gente pode apenas chamar por esse CSS, que ele já vai aplicar isso ao documento. Lembrando, né, que vai falar aqui embaixo, que normalmente o HTML funciona de cima para baixo, né? Então, por isso a necessidade de colocar esse código do CSS em cima da página, tá? Como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, aqui eu tenho um estilo de CSS, então um P, e aqui vai aparecer chaves, e depois as propriedades, os valores, que seria a nossa declaração. Então, tá aqui, ó, o seletor seria a letra. Tá? Então, ali no caso P,
né, seria o nome do elemento HTML no começo do conjunto de regras. Então, ele vai selecionar o elemento que vai ser modificado, tá? E aí, na declaração, seria a regra que nós estamos usando, tá? Então, aqui, mais abaixo, a gente volta nele de novo, tá? Então, vamos lá. As propriedades. Então, a forma pela qual você usa o elemento HTML, desculpe. Aí, o CSS, você vai fazer essas propriedades, você vai fazer essa variação das propriedades, o valor, colocar o valor da propriedade. No caso aqui, ele está pedindo para mudar uma cor para vermelho, tá? Então, note as partes importantes dessa sintaxe e as chaves, e também o ponto aqui indicando. Então, vou marcar aqui para vocês, aqui as chaves e aqui os dois pontinhos para separar as propriedades dos valores, né? E aí, lembrando também de não esquecer do ponto e vírgula no final, né? Então, vamos voltar lá para vocês verem. Então, olha lá, ó, tem um ponto e vírgula no final, senão não vai funcionar. E depois tem o fechamento da chave. Então, aí ele diz o seguinte para vocês. A gente vai fazer esse estilo, vai gravar ele na pasta estilos, na pasta de scripts de CSS, e depois vai chamar ele no documento aqui, entre essas duas tags aqui, ó. E aí nós vamos chamar ele e escrever essa referência, tá? Que está aparecendo aqui, deixa eu marcar ela de novo. Escreveremos essa referência e vamos salvar o arquivo, tá? E aí vai funcionar, tá? Então, tem que ser feito esse procedimento. Primeiro produzir o CSS, depois entrar no arquivo index para fazer essa alteração entre essas duas tags, tá? Porque senão não vai funcionar o que vocês pediram para fazer aqui dentro desse estilo. Agora vamos para o JavaScript rapidinho, é só um básico. Então, o que seria esse JavaScript? É abreviado hoje em dia como JS, né? JSON aparece também, algumas aplicações dele. E nós temos o básico dele aqui. Então, aqui aparece um link onde tem mais informações sobre o que é uma linguagem programada dinâmica, que seria uma categoria para esse JavaScript. Ele tem muitos recursos hoje em dia, é fácil de aprender, como diz aqui no texto. Mas ele tem também depois uma integração que vocês podem fazer quando tem mais experiência, então dá para produzir muito material, tem muita funcionalidade no que hoje em dia se chama de APIs, né, integradas no navegador e que funcionam online. Então está em alta isso aqui, tá? Então ele fala de APIs de terceiros, estruturas e bibliotecas de terceiro, tudo isso dá para a gente fazer com o JavaScript ou dá para consultar, fazer uma consulta em JavaScript. Mas vamos começar do básico, né? Então, fazer um script no estilo Olá Mundo. Então, é o básico da página da internet, Olá Mundo. Então, na pasta de script, você vai criar o arquivo e salvar ele com o nome, aqui o nome dele, para a gente chamar, my.js, tá? E aí, esse código que tem aqui embaixo é o código que nós vamos escrever dentro desse arquivo, tá? Então, percebo que quando a gente usa um editor de código, ele aparece a diferença na coloração. Mas vocês podem editar isso aqui num Word e salvar ele com a extensão certa, tá? Num bloco de notas, salvar ele com a extensão certa, tá? Funciona também. A única facilidade, como eu disse no vídeo anterior, é que no aplicativo ele vai mostrar para vocês alguma biblioteca dessas constantes, desses dados que vocês vão usar. Quando vocês abrirem tag, ele já vai fechar a tag, ou ele vai lembrar vocês de fechar a tag, tá? Então, vai escrever esse script, depois a gente vai pegar o arquivo index.html, inserir esse elemento aqui embaixo, lá no JavaScript. Tá? Então, esse elemento aqui de baixo. Vamos acrescentar ele dentro da tag e logo antes da tag de fechamento /body.
tá? Então, antes de fechar o conteúdo, tá bom? Aí, nós vamos testar isso, né? Então, aqui eu coloquei em preto e branco, que fica mais fácil para impressão. A imagem apareceria colorida e apareceria escrito para vocês: Hello World, olá mundo, tá? Então, aqui ele tem mais algumas considerações, né, dos elementos, do script. Como eu disse lá em cima, não coloca essa informação na parte de baixo, porque o HTML pede ou puxa de cima para baixo a informação. Então, aqui tem a referência. Então, esse material é uma sugestão que o pessoal usa lá na educação profissional da sede. Então, eles que mandaram essa informação, eles estão usando nos outros cursos também, tá? Então, tá aqui o link. Para quem tem acesso, curiosidade, pode entrar, verificar mais informações, acessar mais coisas, tá? E seria isso por hoje, tá?